Hoje a gente vai falar aqui sobre sample e holds. Então, galera, dando continuidade aqui na nossa matéria, né, sobre amplificadores operacionais, hoje a gente vai falar dessa aplicação aqui específica dos nossos amplificadores, tá? No caso, essa aplicação ou essa estrutura de circuito, vocês vão ver que ela não tem uma base matemática realmente, né? Assim como os demais sistemas, mas ela vai ter um funcionamento padrão em relação a todos os sistemas que a gente já estava vendo, tá? Então agora a gente vai começar a ver algumas estruturas um pouco diferentes, digamos assim, né? Elas continuam sendo estruturas básicas em relação ao funcionamento, né? Mas elas agora vão passar a ter algumas características um pouco mais interessantes, por se assim dizer, né? O sample hold vai ser um sistema de amostragem, a gente vai ter os comparadores, que vão ser sistemas capazes de comparar, veja só, né? Como o próprio nome já diz, ele vai ter essa capacidade. A gente vai ter os amplificadores de instrumentação, que são específicos para a retirada de ruído. Então a gente começa a entrar aqui em algumas estruturas um pouco mais diferenciadas em relação aos nossos amplificadores. Beleza? Então, hoje vamos começar falando aqui do sample hold. Então, um circuito sample hold, uma estrutura sample hold, a gente vai ter duas respostas para ele, ou no caso a gente vai ter duas funções específicas, a função de sample e a função de hold, né, como o próprio nome pode dizer para a gente, né. A função de sample é justamente a função de aquisição de sinal. Então, quando a gente coloca esse circuito, essa estrutura em sample, a gente vai estar fazendo a aquisição do sinal de entrada e deixando com que ele apareça na nossa saída. Quando a gente manter ele em hold, quando a gente colocar o sistema em hold, o que ele vai fazer? Ele vai sempre manter o último sinal adquirido. Então isso aqui é um sistema onde a gente consegue pegar o sinal de entrada e fazer com que ele apareça na saída, mas a gente também consegue fazer a manutenção de um sinal específico que a gente queira manter nessa saída em função do que foi adquirido na nossa entrada. Então ele vai ter a capacidade de manter ou atualizar, por assim dizer, né? O nosso sample, a nossa aquisição, ele pode ser uma característica de atualização, de ficar atualizando a saída. O hold é o manter, ele não atualiza a minha saída. Obviamente, essa atualização na saída, ela sempre depende do nosso valor de entrada, tá? Então, a gente considera isso aqui como um sistema que depende, obviamente, da entrada para que se tenha a característica de saída, tá? E a gente sempre vai ter um controle, um comando lógico para poder controlar se ele está em modo sample ou se ele está em modo hold, beleza? Quais que são as aplicações desse tipo de circuito aqui para o nosso dia a dia, né? A gente pode trabalhar eles junto com conversores AD, né? No caso, o conversor AD, ele é justamente um conversor que consegue converter do analógico para o digital. Mas para fazer essa conversão, eu preciso manter o sinal na entrada por um certo período de tempo. Eu não lembro se para todo mundo, para a grande maioria aqui eu lembro que eu já dei embarcados, né? Então, quando a gente faz o AD lá, lembrem que ele tem um tempo de conversão. Então, ele demora um certo tempo para poder fazer aquela conversão, não é instantânea. Se o meu sinal na entrada fica flutuando, o que acontece com o AD? Ele não converte direito o meu sinal. Então, o sample hold ele vai justamente servir como um sistema que fica normalmente antes do conversor AD para manter esse sinal estável por um período de tempo que o AD precisa para gerar a conversão. Então, o sample hold ele é bastante útil, bastante importante para a gente quando a gente vai utilizar um conversor AD. Então, normalmente a gente coloca o sample hold antes do AD, né? Para vocês, ou para a galera que já fez embarcados antes, né? Lembra lá que tinha o nosso conversor AD dentro da ativa, eu já tenho um sample hold naquele AD. Então, eu tenho
o AD interno do próprio microcontrolador e eu tenho o sample hold também interno dentro do próprio microcontrolador. Então, lá dentro da ativa, a gente tem o sample hold e tem o AD, justamente para que não exista flutuação na conversão, beleza? Então, eu já tenho esses caras internos, dependendo do microcontrolador que eu vou usar. Se eu for fazer utilização de um AD externo, alguns CIs externos de AD têm o sample hold interno já, outros não, daí eu tenho que montar esse sample hold antes do AD, justamente para que ele possa gerar corretamente a minha conversão. Então, isso aqui é uma aplicação comum e bastante importante para a gente dentro de sistemas eletrônicos, dentro de sistemas embarcados também, né? Outra aplicação que a gente pode dar aqui para o nosso sample hold também é a característica de gerar delays analógicos, né? Então a gente pode manter esse sinal, manter uma característica de sinal por mais tempo, então a gente estaria gerando delays no nosso sinal, né? Para que a gente consiga, não só para o AD, mas para outros componentes, montar uma característica de que o sinal ele fique por mais tempo aparecendo, né? Então, não apenas manter ele, mas eu posso fazer um processo de chaveamento onde eu vou gerando alguns pequenos delays digitais no sinal analógico, né? Posso fazer isso também para gerar detecção de fase, gerar medição de períodos, isso acoplados a outros circuitos, né? Então, posso pegar um detector de pico, gerar acoplamento, aqui no sample hold, para essas outras aplicações, tá? A mais padrão, a mais típica para a gente sempre vai ser relacionada ao AD, mas eu tenho outras características aqui que a gente também pode se utilizar, beleza? Então, qual que é o nosso sample hold básico aqui, né? Esse é o nosso circuito básico do sample hold. Ele é uma chave e um elemento capacitivo, né? Basicamente, esse é o nosso sample e hold. Uma chave e um capacitor. Justamente porque o capacitor aqui, se a gente considerar que ele é um capacitor ideal, que tem uma impedância bastante alta, aonde a minha carga não vai influenciar em perda de tensão, eu posso, a partir do momento, fechar a chave, carregar esse capacitor com o meu sinal de entrada, e esse sinal de entrada também aparece na saída. Abrindo a chave, esse capacitor ele se comportaria como uma fonte de tensão e demandaria a tensão que está carregada aqui para o nosso VO. Então, esse sistema aqui, ele pode parecer bastante idiota de início, né? Ou bastante simples, né? Falar, putz, é uma chave e um capacitor. Isso que é o circuito? Basicamente, sim, né? O circuito base aqui é esse, uma chave e o capacitor. Quando a chave está aberta, eu estou fazendo o processo de hold, ou seja, eu estaria mantendo a tensão que eu coloquei nesse capacitor anteriormente para a nossa saída. E quando eu tiver com a chave fechada, eu estou fazendo o processo de sample. Eu estou fazendo com que a tensão da entrada esteja aparecendo na saída, esteja carregando o capacitor. A princípio, esse capacitor aqui, ele sempre vai ter a mesma tensão da nossa entrada. Obviamente que, né, se a gente tentar montar esse circuito aqui na prática, a gente vai ver que não vai funcionar muito bem o modo hold, por quê? Né? Esse capacitor aqui ele não vai ser um capacitor ideal e ele vai acabar sempre perdendo toda a carga que ele tem de uma forma relativamente rápida. Então, eu não vou conseguir realmente dar o hold aqui com esse capacitor. Eu vou ter corrente de fuga, eu vou ter a própria perda de energia interna no capacitor. Então, esse circuito base, na teoria, funciona muito bem, mas na prática, obviamente que ele não vai funcionar. Para a gente conseguir dar um hold, a gente precisaria de um capacitor meio que inviável, né? Capacitor do tamanho de uma sala, para conseguir realmente dar o hold correto. Então, esse aqui é a base do circuito sample hold, mas não é exatamente esse cara que a gente vai usar, porque a gente vai colocar um amplificador operacional aqui, obviamente, né? E daí eu vou
circuito com o amplificador operacional vai fazer com que a gente consiga gerar o sample hold de forma correta, beleza? Mas essa aqui é a base de funcionamento. Chave aberta, eu estou em hold, chave fechada, eu estou em sample, ou seja, abri a chave, vou manter o sinal de saída, fechei a chave, eu vou fazer com que eu tenha a aquisição do sinal de entrada por esse elemento capacitivo, beleza? Então, é o que eu acabei de explicar ali, né? Chave fechada, eu vou armazenar energia no capacitor, então de forma instantânea, né? Quando a chave estiver aberta, o capacitor ele vai demandar energia ali para a nossa saída, beleza? Então aqui é só a questão do funcionamento propriamente dito, que eu já expliquei junto com a imagem, tá? Quando a gente vai analisar esse sample hold, por ele ser um circuito relativamente simples, sem muitas características de análise manual ou análise de transferência mesmo, a gente tem que olhar para outras coisas aqui, né? Que são basicamente os nossos sinais de controle, né? Então, obviamente que esse sistema aqui ele não vai ser perfeito, ele vai ter ali algumas características que podem gerar problemas de resposta. Uma dessas características de problema de resposta é o que a gente chama de TH, que é o tempo de abertura, né? Esse tempo de abertura aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser basicamente um atraso entre o tempo que eu dou o comando lógico e o tempo que a chave ela realmente abre ou que ela realmente fecha, né? Normalmente a gente está olhando para esse tempo de abertura em relação à chave abrindo, né? Então, quando eu estou abrindo a chave, o que eu estou fazendo? Quando eu estou abrindo a chave, eu estou falando que eu quero deixar ele no modo hold. Então, toda vez que eu for abrir a chave, eu vou dar modo hold. Mas por que isso é um problema? Por que esse atraso pode gerar algum tipo de problema para a gente? Porque, basicamente, o que acontece? Quando eu estou com a chave fechada, o meu sinal de entrada está passando pela chave e aparecendo um capacitor. Quando eu gerar um comando para a chave abrir, ela vai ter um tempo de abertura, ou seja, quando eu mandei aquele sinal específico, eu queria que naquele instante zero a chave já abrisse e eu parasse de passar naquele instante zero o sinal. Porém, por causa do tempo de abertura, desse delay de abertura, a chave ela vai abrir apenas num tempo posterior, um tempo um pouco mais para frente do que o tempo zero. Então, o meu sinal ele só vai parar de passar depois de zero, em 1, 2, 3, e não em zero necessariamente. Isso vai fazer com que eu sempre tenha um atraso em relação à minha resposta. Então, o meu hold não vai ser do exato momento em que eu mandei dar hold, mas sim um pouco para frente do que eu mandei ele dar aquele hold. Então, no caso, eu tenho que ter essa questão na mente caso eu vá trabalhar com esse sistema aqui. Óbvio que isso é uma influência muito maior para sistemas de alta frequência, né? Se a gente tem um sistema de baixa frequência, essa característica do tempo de abertura ele influencia muito menos do que para um sistema de baixa frequência. Para um sistema de baixa frequência, a tua diferença de tensão ou a diferença de angulação de um sinal vai ser muito mais baixa. Para um sistema de alta frequência, obviamente que eu vou acabar tendo uma característica de tempo muito mais alta, né, ou um erro muito mais alto. Então, esse TH aqui, esse tempo de abertura, ele pode influenciar na qualidade do nosso circuito. Ele pode gerar uma diferença em o sinal que eu realmente queria fazer a manutenção, ou o sinal que eu queria manter, e o sinal que eu realmente estou mantendo. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Isso vai depender da nossa chave especificamente, né? Eu posso usar chaves mecânicas, né, para fazer o sample hold, né? O que não é talvez apropriado, né? Ou que não é muito comum, digamos assim, né? Porque você está dando para um utilizador, você está dando para uma pessoa a possibilidade de determinar quando que é o sample e quando que é o hold.
mas normalmente a gente vai usar chaves eletrônicas, né? No caso, transistores. Então, normalmente esse tempo de abertura ele vai estar ali na casa dos 100 nanosegundos, dos 500 nanosegundos, do 1 microsegundo. Né? Então, vai variar ali de 0,1 a 1 micro, mais ou menos, esse tempo de abertura. Ah, Prisara, mas eu tenho um sinal de 1 Hz. Putz, um sinal de 1 Hz, 1 micro não faz diferença nenhuma, né? A princípio. Não que não faça diferença nenhuma, mas é bastante baixa essa característica de resposta. Agora, se a gente for para um sinal que tem, por exemplo, 1 giga de frequência, 1 microsegundo de diferença entre um ponto e outro é totalmente diferente. Você está pegando outro sinal. Então, essa é a questão de cuidado que a gente tem que ter nesse sample hold, sempre relacionado a essa frequência de resposta que a gente pode vir a ter ou pode vir a estar trabalhando, tá? Idealmente, ele responde, digamos assim, melhor em sistemas de baixa frequência, né? Posso usar ele em sistemas de alta frequência? Posso, mas eu sempre tenho que ter alguma característica de calcular esse atraso ou colocar esse atraso no sistema, né? Colocar uma forma de antecipar esse atraso. Então, em vez de eu dar o hold no T0, eu vou sempre dar o hold antes do T0. Então, se eu quero pegar o teu zero, eu dou o hold antes para justamente compensar esse tempo de abertura específico que pode vir a acontecer, tá? Aqui, basicamente, para ficar mais visual, né? O que acontece, né? Considerando que aqui, em vermelho, é o sinal de entrada, beleza? É um sinal qualquer aqui de entrada. E a gente tem aqui embaixo o comando, né? O sample e o hold. Então, eu estou dando o sample e mando dar um hold nesse exato instante aqui. O que eu deveria estar pegando? Eu deveria pegar esse sinal aqui, ou esse ponto do sinal. Então, eu deveria começar a manter a partir daqui, nesse tracejado. Porém, por causa do tempo de abertura, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou pegar o sinal um pouco mais para frente, ou aqui um pouco mais para cima, né? Então, eu vou mantê-lo em um ponto diferente, um nível de tensão diferente do que eu realmente gostaria. Então, vejam que o sistema não dá hold exatamente no mesmo instante em que eu coloco o sinal de hold. Ele tem esse atraso, que é esse tempo de abertura, então sempre vou ter um erro aqui relacionado a esse tempo de abertura. Aqui embaixo, tracejado, seria a tensão que a gente gostaria de manter. Aqui em azul é a tensão que eu realmente mantenho. Então, tem um erro aqui, um ΔV aqui, de erro relacionado a esse tempo de abertura. Então, se eu quero manter esse sinal aqui, exatamente nesse ponto, eu poderia abrir ele antes, né? Então, eu poderia dar o hold antes, para que nesse tempo de abertura aqui eu mantesse esse cara. Isso que eu quis dizer ali em relação a colocar o erro, né, dentro do sistema. Né? Eu tentar abrir antes para realmente manter no lugar certo que eu gostaria. Então, se eu sei que eu tenho esse tempo de abertura, se eu sei que eu vou gerar um possível erro aqui, eu posso tentar adiantar esse cara. Mas aqui, para ficar mais visual, o tempo de abertura da chave, tá? Independente, eu tenho aqui a característica do comando, mas eu vou ter aqui um erro embutido por causa da chave que a gente está usando, né? Chave mecânica, obviamente, isso aqui vai ser ainda maior, né? Vai ser ainda pior essa característica de tempo de abertura, além de você estar tendo o delay do próprio usuário, né? Então, isso aqui, óbvio, a gente considera quando a gente está falando de chaves não mecânicas, chaves elétricas, tá? Então, isso aqui é uma característica importante do nosso sample hold. Beleza? Aqui, para ficar visível para vocês, qual que é a resposta do sample hold? Deixa eu mostrar só essa aqui primeiro. Então, essa imagem aqui seria a nossa imagem do sample hold. Ó. O que eu tenho, né? Aqui embaixo teria os comandos, né? Nível lógico alto eu estou dando sample, nível lógico baixo eu estou dando hold aqui a princípio, tá? Em vermelho aqui eu tenho o sinal de entrada e essas barras pretas aqui seria o que eu estou mantendo do sinal.
Então, o meu sinal de entrada é esse sinal em vermelho. Enquanto eu estou dando sample, o sinal de saída é exatamente o sinal de entrada, eles são exatamente iguais quando eu estou dando sample. E quando eu estou dando hold, eu mudo o sinal de saída em relação ao sinal de entrada, sempre levando em conta esse tempo de abertura da chave. Beleza? Então, eu vou ter essa característica aqui de tempo de abertura e o tempo de fechamento também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a nossa aquisição, tá? Mas, basicamente, essa vai ser a nossa resposta gráfica aqui do nosso sample e hold. Enquanto eu estou dando sample, sinal de saída é igual ao de entrada. Quando eu estou dando hold, eu tenho uma diferença do sinal de saída e do sinal de entrada. Beleza? Aqui uma outra forma de ver, né? Eu poderia ver esse sinal aqui como um sinal, digamos assim, discreto, né? No fim das contas, o sample hold ele pode ser um sinal considerado discreto aqui. Aqui, nessa primeira imagem, o sample e hold eles estão exatamente com o mesmo tamanho. Aqui na segunda imagem, eu estaria dando hold por todo o tempo aqui do quadrado e apenas clicando no sample, digamos assim, né? Isso montaria um sinal que tende a ser um sinal digital aqui para a gente. Então, a gente também consegue fazer a amostragem, caso a gente queira, com esse sample e hold. Então, dessa forma aqui. Aí tudo vai depender do tempo que eu deixo o sample e o tempo que eu deixo o nosso hold, tá? Para ficar um pouco mais visual, deixa eu vir aqui para o nosso simulador e mostrar para vocês. Aqui já é o circuito com amplificador operacional, tá? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto, mas só para mostrar a resposta gráfica, para ficar mais visual isso aqui. Eu coloquei aqui um osciloscópio, tá? No canal A eu tenho o sinal de entrada e no canal B eu tenho o sinal de saída, beleza? Esse sinal de entrada aqui, ele nada mais é do que um sinal senoidal que tem 5 volts de amplitude e 1 volt de frequência. Já ia perguntar onde está o ampliop? Calma, Gabriel. A gente já chega no ampliop. Tá? Então, esse nosso sinal aqui, 5 de amplitude e 1 de frequência, tá? Só para que a gente possa ver. Então, o canal A é a entrada, o canal B é a nossa saída, tá? Deixa eu mudar aqui a grade, beleza? Então, tenho tenho 5 volts de amplitude. Aqui, inicialmente, a chave está aberta, beleza? Eu usei um botão mecânico mesmo só para facilitar. Então, a chave está aberta, ou seja, eu estou em modo hold. O meu capacitor, inicialmente, ele começou totalmente descarregado, porque essa chave começou aberta. Então, o meu capacitor está mantendo um zero. Se eu vier aqui e clicar na chave, o que a gente vê? Inicialmente, a gente vê aqui o pico, né? Então, ele sai do zero e vai automaticamente lá para o nosso sinal, né? Então, no momento que eu clico, ele vai automaticamente para o sinal que eu tenho. E se eu mantenho essa chave fechada, o meu sinal de saída, que é o sinal em azul, ele vai se comportar exatamente igual ao nosso sinal de entrada, que é o sinal amarelo, que agora eles estão sobrepostos aqui, ó. Beleza? Então, o sinal amarelo ele continua aqui, ele só está sobreposto ao sinal azul. Então, estão os dois aqui. Beleza? Então, chave fechada, aqui eu estou dando o nosso sample. Se eu mantiver essa chave fechada, eu vou ficar mantendo esse sample. A partir do momento que eu abro a chave, eu mantenho o hold. Vejam que ele mantém aqui o sinal do último instante que ele pegou. Beleza? Então, de sample, estou pegando o sinal. Quando eu soltar, eu vou dar hold. Ele vai manter exatamente o sinal do ponto que eu soltei aquele botão. Ó, ele vai mantendo esse sinal aqui. Obviamente que vocês vão ver que eu vou tendo aqui uma certa perda aí ao longo do tempo, né? O sinal está tendendo aí para zero, porque, né,
O capacitor não é um capacitor ideal aqui no caso, é um capacitor que tem perda e tudo mais e relativamente pequeno. Então ele vai tendo aqui a perda do hold, mas ele consegue manter aqui por um período de tempo. Então, ó, quando eu clico, o que acontece? Ele automaticamente, entre aspas, automaticamente, vai para o sinal de entrada. Quando eu solto, ele mantém o hold exatamente no ponto em que eu soltei. Então isso aqui é o nosso majestoso sample hold. Então se eu fizer aqui um sinal, que eu vou só aqui clicando, né? Eu vou fazendo aquisições específicas, eu posso montar um formato, digamos assim, quadrado para o nosso sinal. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui, ó. Então, se eu só for fazendo as aquisições, em alguns pontos, eu monto, entre aspas, um sinal quadrado, dependendo do que eu estou fazendo. Então, no momento que eu clico, eu faço o sample, no momento que eu solto, eu dou o hold, tá? Aqui no caso, uma coisa que a gente conseguiria ver é ir alterando o valor dos capacitores aqui. Agora eu coloquei um capacitor mais baixo. Se eu colocar um capacitor mais baixo, vocês vão ver que o hold vai ser horrível. Na verdade, ele nem vai funcionar direito, né? Com uma capacitância muito baixa. Ele vai tender aqui a gerar uma resposta totalmente aleatória. Então, eu não posso ter uma capacitância extremamente baixa, porém, eu também não tenho muita capacidade de pôr uma capacitância extremamente alta aqui. Por quê? Se eu coloco uma extremamente alta, ele vai ter uma capacidade maior de manter o hold, mas eu vou ter um outro problema associado que é o tempo de aquisição, que é justamente um tempo que eu vou demorar para esse sinal ser adquirido. Então, vai acontecer aqui que a gente pode começar a ver aqui que essa aquisição ela não é mais instantânea, entre aspas, né? Por quê? Porque daí eu preciso de muito mais energia para carregar esse elemento capacitivo, e a partir do momento que eu preciso de mais energia para carregar o capacitor, tendo a mesma característica de entrada, a princípio eu vou começar a levar mais tempo para carregar esse cara, né? Então, óbvio, quanto maior for o meu capacitor aqui, maior vai ser a capacidade de hold dele. Ele vai conseguir manter o hold por um período maior de tempo, vai conseguir manter a minha resposta por um período maior de tempo. Mas eu também posso ter mais corrente de fuga, né, o que gera menos tempo, daquela lógica do queijo, né? E eu posso ter aqui um tempo de aquisição maior, ou seja, o tempo que eu vou levar para carregar o capacitor vai acabar sendo maior. Idealmente aqui numa simulação, a gente quase que não consegue ver isso, né? Quase que não consegue ver essa diferença no tempo de aquisição. Mas eu teria aqui alguma diferença nesse tempo. É como se tivesse uma defasagem com a entrada, basicamente, já, como se eu estivesse falando que eu estou defasando um pouco o meu sinal da entrada, sim, basicamente isso. E depende também, né? Tem um outro ponto, além dessa defasagem em si, que a gente poderia considerar, também tem a questão de que se o meu tempo de carregamento for maior do que o tempo que eu der o sample, ele não vai carregar o suficiente para manter o hold que eu gostaria, né? Do tipo, vamos supor dessa forma aqui. Eu estou inicialmente em 0, beleza? Esse meu sinal está inicialmente em 0. Se eu vier aqui clicar, eu vou dar o sample, e se eu soltar, eu vou dar o hold. Vamos considerar que esse meu sinal é muito rápido, é menor do que o tempo de carga que ele precise. O que ele vai fazer? Ele vai até um ponto e vai parar ali. Ele não vai até o ponto específico que eu queria. Vamos supor que eu dei um sample no pico aqui. O meu sinal não vai até o pico, ele vai até
uma parte. Então, eu não vou manter o hold exatamente onde eu queria. Eu não consigo dar o sample exatamente onde eu queria. Tem esse ponto também, né? De caso o meu comando ser menor do que o tempo de aquisição. Beleza? Mas essa questão de de defasagem também é válida de se analisar. Sim, a frequência pode... Na verdade, não é a frequência do sinal, seria a frequência do comando, né? A frequência do sinal, ela não necessariamente vai influenciar na capacitância e na resposta correta do tempo de carga. O que vai influenciar é a frequência do comando, né? O tempo que você vai colocar esse comando de sample. Você pode ter uma frequência baixa, por exemplo, e tem uma frequência de comando alta. Isso influencia a frequência de comando alto. A diferença na frequência de entrada, a princípio, não. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Jean. Se fez sentido. Boa. Então, beleza. Então, esse aqui é o nosso maravilhoso sample hold. Olha que bonitinho. Muito legal. Daria até para eu montar aqui para vocês verem sem o amp-op. Obviamente, né? Quer dizer, vocês já viram, vocês manjam, mas só para mostrar para vocês. Vou pôr o VO aqui. Só para vocês verem o sample hold original, funfando. Obviamente que como eu não tenho carga, né? Aqui a princípio vai funcionar maravilhoso, né? Então, teoricamente eu não tenho carga, eu não tenho perda no capacitor e funciona bonitinho, né? Então eu dou o sample, beleza? Ele faz a aquisição do sinal de entrada, eu dou hold, ele mantém lá, ó. Vai manter bonitão aqui. Vai mantendo lá, não tenho carga nenhuma, né? A princípio ele funciona lindamente. Agora, se eu vier aqui e colocar uma carga, deixa eu colocar um resistor. Olha só. Travou. Boa. Voltou à vida. Perfeito. CPU a 105%. Exatamente, cara. Destruindo. É que o resistor é muito monstrão, cara. Esse é o problema. Deixei com a resistência padrão ali, tá? 10K. Exatamente, cara. Eu comprei, eu quero usar toda a CPU. Que história é essa de deixar a CPU livre? Não dá, né? Exatamente. Então, sample, beleza, hold. Aqui, eu acho que dá para ver, né, o sinal se movendo para o zero, visivelmente, ó. Então, esse capacitor aqui, ele vai perdendo energia justamente porque eu coloquei uma resistência. Então, eu vou perdendo a energia aqui do elemento capacitivo, justamente porque agora ele está mandando para a resistência. Então, esse sample hold padrão aqui, se eu não coloco resistência nenhuma, no simulador ele funciona bonito, né? Liso para sempre. Se eu coloco uma resistência, ele já tem esse tipo de problema. Então, esse aqui é o problema do sample hold padrão, né? Sendo que vejam que eu coloquei um capacitor de 1 milha aqui, né? Que já é um capacitor gigante, né? 1 milha é coisa para cacete num capacitor. Coloquei uma resistência de 10K. Normalmente,
Num circuito mesmo, a gente vai ter algo bem mais baixo que isso, né? De capacitância e bem mais baixo de resistência também. Se eu colocar um K aqui, por exemplo, vocês vão ver que, obviamente, o hold ele vai manter por um tempo ainda menor. Ah, que bom, eu soltei, olha só, rapidão que ele vai para o zero. Bom que aqui eu soltei no zero, né? É perfeito. Mas vejam, ó, como o tempo de descarga do capacitor, ele diminui, né? Ou seja, o tempo que eu consigo manter esse hold é bem menor. Aí vocês podem se perguntar, né? Mas, prisada, e se a gente colocar a carga aqui no resistor, depois do amp-op, né? Vamos colocar um resistor ali. O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos testar. A gente gosta de testar as coisas, então vamos testar. Colocar uma carga aqui depois do nosso amplificador operacional. Primeiro, a carga de 10K, tá? Como o primeiro exemplo. Aí, beleza, dando sample bonitinho. Olha lá o nosso hold com o amplificador operacional. Aí explode. Não explode nada, cara. Aqui vocês vão ver o bagulho funcionando. Olha só o que o amp-op não faz. Ele ajuda a manter o sinal. Justamente porque o que acontece aqui, galera? Vamos lá. Qual que é a impedância desse cara aqui? Qual que é a impedância do amplificador operacional na entrada? Exatamente. Teoricamente é infinita, né? Então, quanto que eu estou gastando de energia do capacitor? Teoricamente nada. Ou, melhor, né? Eu estou gastando muito menos do que se eu tivesse a carga propriamente dita. Então, esse capacitor não, perdão. Esse amplificador operacional aqui, ele está funcionando como um buffer. Ele está funcionando como um elemento de impedância infinita ou de altíssima impedância. E o que o capacitor enxerga? O capacitor enxerga o amplificador operacional e não a resistência. Quem está mandando a energia para a resistência é o amp-op. Então ele está servindo como um elemento que está fazendo, digamos assim, o meio de campo entre o capacitor e o resistor, para que justamente o capacitor não descarregue nesse elemento resistivo. E ó, tá mantendo. Se a gente vier aqui trocar a resistência para 1K, como eu fiz ali só com o capacitor, o que a gente vai ver aqui? Por enquanto nada, né? Vou dar um sample, beleza, hold. Olha lá, nosso sinal ele vai, a princípio, se manter. Por quê? Faz diferença qual que é a resistência que eu tenho aqui? Essa resistência R1 faz diferença para o circuito? Não. O que faz diferença é a resistência do amp-op, que é a mesma. Eu mudando a resistência da R1, a resistência do amplificador operacional se mantém igual. A gente vai ver que esse sinal aqui, ele vai tender a se manter por um longo tempo. Ah, Prisciano, mas não tem perda? Putz, tem, né? Fisicamente eu vou ter perda. A gente vai ter corrente de fuga no capacitor, a impedância do amp-op não é realmente infinita, né? Eu tenho uma impedância ali, então ele vai ser muito longo e muito mais longo do que só o capacitor com o resistor. Ele não é perfeito, mas ele gera para a gente a possibilidade de deixar funcional, digamos assim, né? Porque só o capacitor e o resistor de um carro, vocês viram que não é funcional. Ele mantém por um ciclo o sinal, não tem como. Aqui, tudo bem, em algum momento ele vai voltar para o zero, mas vai ser depois de muito tempo, né? Então, eu tenho essa característica melhorada, né? Quanto que é esse longo? Aí que tá, Gabriel, vai depender do
amplificador operacional e vai depender do capacitor. Se o capacitor tiver pouca corrente de fuga, você vai ter um tempo extremamente longo. Se você tiver uma corrente de fuga alta, você vai ter um tempo reduzido. Aí vai depender da corrente de fuga do capacitor. Mas dá para calcular sim. Na verdade, eu já mostro para vocês ali essa questão do cálculo da corrente de fuga, mas dá para calcular mais ou menos um tempo aproximado ali. Mas vai depender da corrente de fuga do nosso elemento capacitivo, basicamente. Porque a impedância em si do amplificador operacional vai causar uma interferência bastante baixa, praticamente nula nessa perda. Não é que não tem, vai ter, mas é muito baixo. O que vai gerar muito mais perda vai ser a corrente de fuga aqui do nosso capacitor. Ok? Mas dá para gerar uma estimativa sim, daria para gerar uma estimativa em relação a isso. Beleza? E aqui dá para ver a diferença, né, de um e do outro. Aqui até se dá para fazer isso aqui. Acho que fica legal. Uma preguiça da pessoa. Eu copiei um circuito que tem um botão, um capacitor e um resistor. Gente do céu. O nível. Tá certo. Não sei se certo é a palavra certa já, mas tudo bem. Deixa eu alterar aqui. Vou pôr um VI2 e um VO2 aqui. VO2. E aqui vai ser o VI1. E o VO1. Só para a gente ver a diferença, né? Eu mostrei para vocês, mas vamos ver ao mesmo tempo aqui, fica mais interessante. VI1, VO1. E aqui VI2 e VO2. Beleza. Se der para copiar, copia. É o que estamos fazendo. Boa. Então, mesmo sinal de entrada aqui, tá? Coloquei, quer dizer, eu copiei um do outro, né? Então, é exatamente o mesmo sinal de entrada. Um Hz com 5 volts de amplitude. Beleza? Aí as nossas saídas aqui, que são diferentes. Aqui, como é que eu vou apertar os dois botões ao mesmo tempo? Deixa eu pensar. Posso fazer diferente, na verdade. Melhor ainda. Exato, muito. Eu fui um pouco mais rápido que você, já. Mas deu tudo certo. Que daí um pode influenciar no outro, assim, né? Mas vamos ver. Aqui vai, provavelmente gera influência de um no outro. Mas, vamos lá, deixa eu ver. Qual que ficou lá? O D, né? Então, beleza. Aqui, ó. Então, o sinal de entrada continua sendo o amarelo. O sinal de saída do amplificador operacional é o azul, que agora vocês não estão vendo que está sobreposto com o verde. E o sinal de saída do capacitor, só aqui do circuito baixo, do original, digamos assim, é o verde. Beleza? Então, pressiona o botão, beleza? Todos ficam exatamente iguais, né? Então, agora está sobreposto ali amarelo, verde e azul. A gente só consegue enxergar o verde. Quando eu solto aqui, a gente não vai ver, ou vai ver o azul tendo essa mesma resposta. Aí o problema qual que é, né? Porque esse capacitor ele vai descarregar por aqui. Por isso que eu não queria usar a mesma entrada, né?
Porque daí esse cara aqui, ó, ele descarrega para cá. Tã, tã, tã. Esse é o problema. Pena. Não dá certo. Falei que ia interferir. Não, que põe invertido, Pia. Não adianta nada, cara. Não é isso que eu quero mostrar. Vamos voltar aqui. Vai dar para mostrar assim mesmo. Dá nada. Aqui. Sinal de entrada de baixo é o mesmo, né? Só que em rosa. Então vou desligar para não ficar muito feio. Mas é o mesmo sinal, tá? Aqui nos dois. Então vou dar primeiro um sample aqui no azul. Soltar lá embaixo. Dar um sample aqui no verde. O verde está desligado? O verde está desligado. Vou dar um sample aqui no verde. E vou soltar lá embaixo também. Dar o sample e soltar lá embaixo. Ó, vejam que o sample do azul aqui eu já soltei ele faz um tempão, né? O sample do verde já foi para as cucuia. Era basicamente só para ver essa diferença de tempo, né? Óbvio que deu para ver antes, mas eu queria mostrar os dois juntos. Eu posso ficar dando sample aqui no verde e o verde sempre vai perder, independente do momento que eu dar esse sample. Então, basicamente, é essa diferença aqui que o amp-op acaba fazendo no circuito, né? Uma boa diferença. Beleza? Aqui acho que fica extremamente visual, né, pessoal? O verde é a saída de baixo, o azul é a saída de cima. Então, o amp-op, ele gera para a gente a possibilidade de trabalhar, né, com o sample hold. Se não fosse o amp-op, basicamente não teria muito como trabalhar aqui com esse sample hold de uma forma decente. Beleza? Energia infinita. Não, não, não. Não é assim também. Não disse isso em momento nenhum. Não, daqui a pouco vocês vão falar, ela falou que é energia infinita. Até porque, né? Aqui é o próprio amplificador operacional que está gerando essa saída, né? Então a gente está gastando da alimentação do op-op, né? Então o capacitor ele baliza a entrada para que a alimentação gere uma tensão na saída. Lembrem que isso aqui que eu estou colocando é um buffer, é um amplificador não inversor de ganho 1. Então a gente está pegando o sinal da entrada, dando ganho 1 e jogando na saída. Então, a partir da tensão da alimentação. Beleza? Então vejam essa. Opa! Vejam esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é um amplificador não inversor. Então, quando a gente pega o amplificador não inversor, aquele que a gente viu lá na primeira aula, e coloca esse capacitor desta forma, a gente está fazendo um buffer com o capacitor da entrada que tem a aplicação específica desse sample hold. Se você fizer um capacitor de 100K, eu vou pôr. Cara, a única pergunta é, qual que é o tamanho de um capacitor de 100K Faraday? Essa é a grande questão. E qual que é o preço dele? Ficaríamos ricos. Acho que tem outras formas de ficar rico que talvez sejam mais fáceis do que essa. Já vamos publicar o paper aqui de energia infinita. Ai, ai, muito bom. Bitcoin. Ai, ai. Bitcoin, pode ser. Pode ser também. Mas tem outras moedas. Acho que tem mais de 8 mil tokens hoje em dia. Então não tem só Bitcoin. Tem um monte de coisa aí. É legal.
que eu estava falando aqui mesmo? Me perdi. Vocês falaram Bitcoin. Se vocês quiserem me mandar um, eu aceito. Imagine, $60 mil um Bitcoin. Esqueci de pôr minha 30,90 para minerar. Não vale a pena minerar, Pia. Vale muito mais a pena você criar um paper de energia infinita aqui com o Sample Hold. Ai, Jesus. Beleza aqui, pessoas? Tranks, deu para visualizar aqui o funcionamento? Tranquilo, mais ou menos? Boa. Então, beleza. É muito mais bonito que esses gráficos, né? É, cara. Ah, muito bom. Minerar Bitcoin com energia infinita. Tá aí um bom trabalho TCC. Concordo, Pezão. Aí eu acho que é válido. Acho que é uma, é uma boa ideia. Eu oriento vocês, se vocês quiserem. Quer dizer, quando que vocês vão fazer TCC? Nem sei se eu vou estar mais aqui até lá, mas se vocês quiserem, então aí. Eu acho que ia ser um projeto, no mínimo, engraçado. Interessantíssimo. Ano que vem já, caralho. Tá perto, hein? Já vão começando a pensar. Sempre importante. Então, beleza, né? Aqui falando do tempo da aquisição, que eu comentei rapidamente na simulação, né? Esse tempo de aquisição aqui, que é um TA, ele vai estar relacionado sempre à nossa necessidade de carregar o nosso capacitor, beleza? Então, esse TA ele depende da fonte, né? E depende da corrente disponível, né? Quando você perguntou ali, já, da questão da frequência, quando eu falo que ela depende da fonte, ela não depende necessariamente da frequência da fonte, mas sim quanto que a fonte consegue demandar de energia para o sistema, tá? Então, isso tem a ver com aquela tua pergunta anterior ali da frequência, mas quando eu falo que ela depende da fonte excitadora, ela depende em relação à energia liberada, não necessariamente em relação à frequência que ela está, ok? Justamente porque, né, o tempo de aquisição está relacionado a quanto tempo que leva para o nosso amplificador não, perdão, para o nosso capacitor carregar completamente, né? Normalmente a gente sempre olha para o pior caso, que é ele ter que carregar do mínimo para o máximo ou do máximo para o mínimo, né? Naquele nosso exemplo ali que a amplitude era de 5 volts, o pior caso era de menos 5 para 5 ou de mais 5 para menos 5, 10 volts de excursão, né? Independente se for positivo ou negativo, a gente olha isso aqui em módulo. Então a gente sempre vai olhar para o pior caso. 10 volts para carregar, quanto tempo que vai levar para que ele carregue, né? Basicamente, para que ele carregue, né, vai levar dV/dt multiplicado pela capacitância. Então, esse valor sempre tem que ser menor do que a nossa corrente máxima, porque dessa forma eu consigo gerar tempo para que ele possa ter toda essa característica de carga, beleza? Então, eu preciso dar tempo para o capacitor carregar. Isso está relacionado à corrente que a fonte consegue mandar para o sistema. Isso está também relacionado ao tempo que eu deixo em sample. Ok? Que era o que eu tinha comentado. Se a gente deixa um tempo em sample menor do que o tempo que ele leva para carregar totalmente, a gente não vai conseguir dar o sample correto. Aí a gente vai começar a ver inclinação, defasagem, a gente vai começar a não ver o sinal estar completo, né? Do tipo, eu tentei fazer aquisição de um pico para o outro, ou eu estava mantendo o hold lá no pico de baixo, tentei adquirir o pico lá em cima, a gente vai ver que o sinal ele vai parar no meio e daí vai manter. Mas isso também depende
nosso tempo de sample que a gente vai gerar, tá? Mas no caso, o tempo de aquisição está sempre relacionado ao nosso capacitor, beleza? Lembrando, né, que aqui a gente tem aquele tempo do tal, né? Para carregar o capacitor completamente são 5 tal, ok? No caso, o tal é R vezes C, o R seria a nossa resistência do próprio fio, né? Então a gente tende a ter uma, entre aspas, corrente infinita ali, uma corrente relativamente alta. Óbvio, o capacitor também tem uma resistência interna, né? Que a gente pode considerar. Mas esse tal normalmente vai ser relativamente baixo, tá? Então, a princípio, isso depende muito mais da capacitância em si que a gente está colocando do que da resistência em si, né? A partir do momento que eu aumento muito essa capacitância, obviamente que o meu tempo de carga aumenta, ou seja, o meu TA vai aumentando conforme a capacitância vai aumentando e conforme a corrente máxima que a fonte excitadora gera, diminui. Então, se eu aumento a capacitância e diminuo a capacidade de corrente da fonte de entrada, eu estou aumentando o TA, estou aumentando o tempo de aquisição. A partir do momento que eu diminuo o capacitor e aumento a corrente de entrada, eu estou diminuindo o TA, tá? O TA, ele vai ser sempre diretamente proporcional ao capacitor. Aumentei o capacitor, aumentei o TA. Diminuir o capacitor, eu diminuo o TA, e ele é inversamente proporcional à corrente, né? Se eu aumentar a corrente, diminuo o TA, se eu diminuir a corrente, eu diminuo o TA, tá? Então, essas duas grandezas que vão estar relacionadas ao nosso a nossa carga do capacitor, tá? Ou seja, ao tempo de aquisição aqui. E aí vocês podem até perguntar, Pizarro, mas por que não chama de tempo de carga, né? Porque não. Porque é o tempo de aquisição, porque eu estou falando de sample, né? Eu estou falando da aquisição do sinal. Então a gente chama de tempo de aquisição justamente por causa da característica de sample, de adquirir o sinal, de adquirir o sinal. Por isso que é o tempo de aquisição. E para que a gente não confunda com o tempo de carga do capacitor. O tempo de carga do capacitor não necessariamente é exatamente a mesma coisa que o tempo de aquisição, né? Porque o tempo de aquisição ele vai depender da amplitude do sinal que a gente está. O tempo de carga do capacitor depende apenas da resistência e do capacitor em si, é o 5 tal, beleza? Então tem essa diferença. O melhor foi a resposta do Gabriel. Tá. Por que não chama? Porque não. Tá. Mas eu expliquei depois. Não brigue comigo, Gabriel. Que tá. Essa foi ruim, hein, cara? Quer dizer, eu entendi como uma piada. Se foi uma pergunta, eu não entendi. Na mesma frase. Ai, Jesus. É, é, Vocês parecem mais animados hoje, isso é importante. Passou a vontade de se matar já, gurizada? Não respondo. Melhor não responder. Deixe. Só parece. Ai. Triste. Triste. Aí aqui, ó, Gabriel, que você tinha perguntado em relação ao tempo do modo hold, né? Aqui o nosso modo hold, né? Ele sempre vai ter uma pequena quantidade de carga transferida, né? Do capacitor pro amplificador operacional ou para a própria chave, né? A própria chave ali, dependendo, pode gerar característica de pegar, digamos assim, energia do nosso capacitor, beleza? Então, a gente sabe que aquele sistema ali ele não vai ser infinito, ele não vai manter o hold de uma forma infinita, tá? A gente tem ali com o amplificador operacional e com uma boa chave, obviamente, uma resposta que tende a ser
é bastante longa, mas não infinita, beleza? Para a gente reduzir o efeito de perdas, né, o que a gente normalmente pode fazer? Aumentar o capacitor, né, porque eu não vou necessariamente reduzir a perda em si, mas eu vou reduzir o percentual de perda, né? Então, se eu tenho um capacitor de 1 micro e estou perdendo 1 por segundo, e eu tenho um capacitor de 1 mili e estou perdendo 1 por segundo, percentualmente eu estou perdendo muito menos no capacitor maior. Então, quanto maior o capacitor, a princípio a gente diminui ali a interferência ou possíveis interferências ou possíveis perdas que o capacitor me gera. A gente pode sempre tentar trabalhar com chave FET, né, em vez de trabalhar com chave bipolar. A impedância do FET é maior, isso vai fazer com que a gente gaste menos energia na chave, né, e a mesma coisa para o amplificador operacional. A entrada do amplificador operacional pode ser a entrada do tipo FET, isso vai fazer com que ele responda numa frequência mais baixa, mas tem uma impedância mais alta. Eu tendo a impedância mais alta na chave e no amplificador operacional, eu estou reduzindo a quantidade de perdas que eu estou tendo de energia no capacitor, porque é por ali que eu posso ter perdas, né? É por ali que o capacitor ele pode perder energia, ou pelo caminho do amplificador, ou pelo caminho da chave. Se a minha chave é FET com alta impedância, se o meu amp-op é FET com alta impedância, eu estou tendo ali uma característica menor de perdas a princípio. Não quer dizer que vai ser infinito, né? Mas estou diminuindo essas perdas, tá? Além disso, né, eu posso ter corrente de fuga também do próprio capacitor. Então, o próprio capacitor pode gerar corrente de fuga para o próprio terra, né? Então, tenho N variáveis aqui que podem acabar influenciando a nossa resposta, tá? Ou o modo hold em si. Aí a gente consegue ter uma aproximação aqui de volts por segundo, fazendo o quê? Pegando a corrente de fuga e dividindo pela capacitância. Então, se a gente pegar a corrente de fuga e dividir pela capacitância, a gente vai ter quantos volts por segundo a gente vai perder no modo hold. Então, obviamente que quanto menor for a corrente de fuga e quanto maior for a capacitância, menos volts por segundo eu perco no modo hold. Voltagem por segundo é triste. Não é voltagem, Pia. 209º ano de engenharia me fala voltagem. Voltância. Amperagem. Amperagem por si. Ah, é voltância porque volta. Meu Deus do céu. É voltância porque volta. Que piada horrível. Mentira, eu ri. Ai, ai. Não, mas... Não, juro pra vocês, amperagem é muito feio. Voltagem também é feio, mas amperagem é pior. O que vocês acham pior? Voltagem, amperagem ou wattagem? O que soa pior no ouvido de vocês? Amperagem? Vantagem? Nossa, tá bom. Wattagem arde. É. Para de chorar, Eduardo. Você é nerd, espia. Você não conta. Ah, tá. Voltando aqui, então. No caso aqui, então, a gente consegue ter uma estimativa de quanto tempo que a gente vai conseguir manter esse modo hold, justamente pegando corrente de fuga dividido pela capacitância. Ali a gente vai ter uma quantidade de volts por segundo que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Ai, ai, perninha do componente é triste também. Terminal. Boa.
Então, a gente tem uma estimativa de tempo, né, em relação ao modo hold, tá certo? Então, se a gente faz esse cálculo, a gente vai achar quantos volts por segundo a gente perde no modo hold. Então, no caso, poderia pegar aqui uma corrente de fuga extremamente baixa, né, sei lá, 1 nano, e uma capacitância relativamente alta, de 1 mili. Então, 1 nano dividido por 1 mili vai falar para a gente que a gente vai ter 1 microvolt por segundo de perda. Então, se eu estou em um modo hold que tem 1 volt, eu vou perder 1 micro por segundo. Então, se eu tenho 1 volt e estou perdendo 1 micro por segundo, a gente vai saber quanto tempo que esse modo hold vai aguentar, né? Ou melhor, né? Quanto tempo que ele vai levar para chegar em zero. Então, se eu tenho 1 micro por segundo de perda, eu vou levar bastante tempo, né? Para chegar no zero a partir de 1, 2, 5 volts. Então, a gente tem essa capacidade de gerar essa estimativa, tá? Não é exato, não vai levar exatamente esse nosso cálculo. É uma estimativa de tempo, beleza? Na verdade, não, Jean. Essa corrente de fuga aqui seria justamente quanto que eu estou perdendo para os componentes, para a chave e para o amplificador operacional. Então, aqui a corrente de fuga, nesse caso específico, não é só a corrente de fuga do capacitor, mas quanto que eu estou perdendo para os componentes, quanto de corrente que o capacitor está demandando para o circuito. Ele deveria demandar nada, né, por teoricamente ser impedâncias infinitas na chave e no amplificador operacional. Mas ele vai demandar alguma corrente. Nesse caso, a gente chama essa corrente que está saindo do capacitor como corrente de fuga. Aí, para ser mais exato, digamos assim, você pode somar com a corrente de fuga do próprio componente e a corrente do circuito, né? Somando corrente de fuga do componente e corrente do circuito, você tem a corrente de fuga total, aí você acha isso aqui, beleza? Também vai da impedância ali no caso, né? Seria, digamos assim, mais correto de se dizer. Então, se o teu ampliop e a tua chave tem uma impedância mais baixa, vai existir de você ter uma corrente de fuga mais alta, ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer que o teu modo hold, a princípio, vai durar por menos tempo. Por quê? Porque o capacitor ele vai estar gastando energia para o ampliop e vai estar gastando energia para a chave. Beleza? Então aqui é a estimativa que você tinha perguntado lá, Gabriel. Beleza? Então dá para a gente estimar. Aqui um outro problema que pode acontecer também, né, no nosso sample hold, é de surgir algum spike, né, devido ali à intermitência da chave, devido à capacitância de fuga, devido a outros probleminhas físicos que os nossos componentes vão acabar apresentando, tá? Então, o spike em si poderia ser como um pequeno pico de tensão que não deveria, digamos assim, estar ali, né? Então, dentro de um modo hold, dentro de um sample, às vezes, dependendo da característica dos componentes, vocês podem ver que vai ter um pequeno spike, pequeno ponto máximo diferente do sinal e depois ele vai tender a voltar, né? Então, pode vir a acontecer pequenos spikes aqui no sinal. Então, seria tipo, em vez dele parar exatamente nesse ponto, ele dá um spikezinho e daí volta. Dá um spikezinho e volta. Dá um spikezinho para baixo e volta. Normalmente isso pode acontecer. Aí vai depender justamente de intermitência de chave, capacitância de fuga, problema no ampliop, problemas de mau contato no sistema. Então vocês podem, em algum momento, dependendo de problemas físicos,
vê um sinal, digamos assim, ruidoso na saída. Né? Em vez de ele ser um sinal perfeito, fazer as manutenções todas certinhas, vocês podem ver ele um pouco ruidoso, gerando alguns picos de tensão, entre aspas, incorretos. Tá? Então isso pode vir a acontecer. Vocês podem perguntar, Prisar, mas como é que arruma isso? Né? Se eu ver que tem spike, como é que arruma? Melhorando os componentes físicos, ajustando cabeamento, ajustando as trilhas, ajustando a placa, né, fazendo um geral na parte física do sistema para ver se não tem nenhum problema específico nos componentes, tá? Normalmente esses spikes surgem quando esse tipo de coisa acontece. Justamente porque, né, a gente vai estar chaveando. A gente vai estar colocando aqui um sample and hold, ou seja, a gente vai estar abrindo e fechando uma chave. A gente vai estar abrindo e fechando o nosso transistor. A gente vai estar chaveando. Então, pode vir a acontecer de ter a geração de pequenas características de resposta nesse formato, tá? Dá para tirar, dá, né? Diminuir chaveamento também pode ser uma característica, pode ser uma forma de diminuir os spikes, melhorar os componentes também é uma outra forma de reduzir os nossos spikes, beleza? Isso aí para vocês que estão fazendo eletrônica potência lá e vendo a parte de chaveamento, né? É basicamente quando tem aqueles triângulozinho acontecendo ou aqueles pontos de inflexão lá, aqueles transitórios. Então isso aí pode acontecer aqui, não é muito normal, mas pode vir a acontecer, beleza? Isso devido a problema físico dos elementos, ok? Aí falando do nosso circuito, eu já me adiantei, já mostrei lá para vocês, né? Agora, de uma forma mais oficial aqui, mostrando o nosso circuito, o que a gente tem? A gente vai ter o amplificador operacional, o capacitor e uma chave. Né? Aqui eu coloquei a chave como sendo um MOSFET. Essa chave ela pode ser outros tipos de componentes, né? Pode ser um bipolar, pode ser uma chave mecânica, como eu coloquei ali no exemplo. Como eu comentei, talvez não seja o ideal, né? Eu ali queria controlar o momento que eu estava dando o hold para poder apresentar isso para vocês, né? Por isso que eu coloquei aquela chave mecânica, aquele botão. Então, não necessariamente para uma aplicação de um sistema embarcado, de um sistema eletrônico, a gente vai colocar uma chave, né? Normalmente, um controlador, um circuito que vai controlar esse chaveamento. Né? Então, normalmente, a gente vai usar ali, um transistor para fazer isso. Né? O FET, a princípio, seria o ideal por causa da característica de impedância dele. Né? Então, ele vai diminuir a característica de corrente de fuga do capacitor pela chave. Então, idealmente, um FET ele ajuda nessa característica de impedância mais alta, ou seja, menos fuga. Tá? Obviamente que um FET ele vai ter uma resposta em frequência mais baixa, né? Seja para a frequência de entrada, seja para a frequência de chaveamento. Então, óbvio, eu ganho em uma coisa e perco em outra. A partir do momento que eu coloco um FET ali como chave, eu vou estar ganhando no tempo que eu consigo manter o hold. Eu vou estar ganhando na quantidade de corrente de fuga que vai ser menor, mas eu vou estar perdendo em frequência. Ah, mas eu preciso de mais frequência na entrada, eu preciso de mais frequência de chaveamento. Ok, coloca um bipolar, mas você sabe que nesse momento que você colocar o bipolar, você vai ter uma frequência de resposta mais alta, mas a tua característica de corrente de fuga vai acabar aumentando e você vai acabar perdendo um pouco de tempo de hold. Então, vai ter uma vantagem e uma desvantagem de você trocar o teu tipo de chave, certo? Como todo projeto, a gente tem ganhos e tem perdas quando a gente faz alterações, beleza? Então, nesse caso, a princípio, o sample hold, ele não vai ser para altíssimas frequências, para a grande maioria dos casos, por isso que o ideal, entre aspas, é usar uma chave do tipo FET, beleza? Então, aqui, o que a gente tem, né? O amplificador, a nosso sinal aqui, ele vai entrar pela positiva,
ok? Então, a tensão do nosso capacitor entra pela positiva e eu vou ter aqui a realimentação na negativa. Basicamente, como eu já comentei com vocês, a gente olhando aqui, a gente consegue ver que esse amplificador, ele está na configuração de amplificador não inversor com ganho 1, beleza? Justamente porque o amplificador não inversor, ele tem um resistor aqui, que é o RF, e um resistor aqui que viria para o terra, que é o nosso RB. Quando eu curto o circuito RF e quando eu abro o RB, eu estou tendendo a fazer com que a minha relação resistiva seja zero. Como a gente tem que para o amplificador não inversor o meu ganho é 1 mais RF sobre RB, e eu estou retirando a relação resistiva, o que sobra de ganho é só 1. Beleza? Então a gente está fazendo o que a gente chama de buffer, ou seja, um amplificador operacional sem ganho, ou com ganho 1. Então a gente não está alterando o sinal de entrada. O sinal de entrada está se mantendo exatamente o mesmo aqui. O que eu estou fazendo é utilizar da característica de impedância infinita do componente para tender a gastar menos energia do capacitor. Então eu não vou dar ganho no nosso circuito de Semper Hold. Não é essa a aplicação dele, gerar ganho. A aplicação dele é caracterizar que eu tenho uma entrada de impedância extremamente alta ou que tende a infinito, para que eu não gere perda de energia no capacitor. Tudo bem, eu vou ter um pouco de perda pela chave, a impedância do amp-op não é realmente infinita, eu vou ter corrente de fuga do componente, então não vai ser algo que é energia infinita, né? Mas eu tenho uma característica de memória, de melhora extremamente absurda em relação ao sistema comum, né, com o capacitor e a chave apenas. Beleza? Então a ideia aqui é que o amplificador operacional gera uma impedância de entrada muito alta, tendendo a infinita, o que vai fazer com que eu não tenha perda no nosso capacitor. Então ele não está aqui para dar ganho, ele está aqui por causa da característica de impedância dele. Beleza? Então esse é o circuito que a gente normalmente utiliza. Eu tenho um outro circuito que pode ser uma melhoria aqui também, né? Que é um outro buffer na entrada. Então, eu posso colocar 2 buffers aqui. Um buffer na entrada antes da chave, depois a chave e o capacitor, e um outro buffer na saída. Esse buffer na entrada aqui, ele serve para que a gente não gere nenhum tipo de deformidade pela chave, né? Porque, querendo ou não, a impedância da chave aqui, ela é menor do que a impedância do amplificador operacional. Então, pode acontecer dependendo do tipo de sinal que eu coloque direto nessa chave, a chave causar distorção no sinal de entrada. Ou seja, era para ser uma senoide e a gente vê que não vai ser uma senoide. Por quê? Porque ela está causando distorção. Então, a gente pode melhorar esse circuito e colocar mais um buffer. Vejam que é exatamente a mesma configuração aqui da saída. Um amplificador operacional, onde o sinal entra pela positiva e eu tenho a realimentação na negativa sem resistores. É um amplificador não inversor de ganho 1. Isso vai fazer para a gente com que a gente tenha um buffer na entrada e um buffer na saída, ou seja, a gente está isolando os sinais. A minha entrada, a princípio, não vai ter deformação nenhuma, a minha saída, a princípio, não vai ter deformação nenhuma. Então, estou isolando esses componentes chave e capacitor dos sinais para que eles não influenciem a minha resposta. Beleza? Então, isso aqui é uma possível melhoria que a gente pode fazer no circuito, digamos assim, mais simples com o amplificador operacional, tá? Isso vai depender do tipo de chave, isso também vai depender do tipo de sinal. Sinais de baixa amplitude e de baixa potência, né? Melhor dizendo, que tem amplitude e tensão de corrente baixas, se eu coloco ele direto na chave, eu provavelmente vou perder o sinal, porque eu vou gerar uma deformação nele a ponto de perder. Aí eu tenho que usar um buffer na entrada aqui, um amplificador operacional como buffer na entrada, para não perder esse sinal, porque o amplificador ele vai tender a não
matar o sinal da entrada, ele vai tender a não deformar, né? Então, a ideia desse cara aqui também é ter uma impedância de entrada elevada, ok? Então, basicamente, se a gente olhar ali, né, a gente vai ver que é a mesma configuração na entrada e na saída. É um amplificador de ganho 1, beleza? Um não inversor de ganho 1. E daí aqui tem dois exemplos, né, de circuitos que já são sample holds, né? Então a gente tem esse sample hold aqui, que é o MAX 327, é um CI já internalizado com os sample holds, né, que a gente pode fazer utilização. Ele já tem ali a resposta de sample hold, né? Eles serviriam aqui para a gente para facilitar. E tem também esse outro circuito aqui, esse CD4066BC, que também tem uma outra resposta de sample hold. Então aqui são exemplos de CIs que já vão ter essa resposta internalizada. Preciso disso? Putz, a princípio não, né? Não é um circuito tão complexo, tão escabroso, né? Para que a gente precise necessariamente dos CIs, tá? Dá para usar, ele já tem essa característica, mas o circuito sample hold é relativamente simples, né? E a gente poderia montar ele, mas se a gente quiser, a gente também pode usar os CIs que já tem internalizado essa função, né? E como eu comentei lá no começo, aí para vocês, isso aqui vai ser bastante interessante, ideal para quando a gente estiver trabalhando com os conversores AD principalmente, né? Para que a gente possa manter o sinal e dar tempo para o conversor AD gerar as transformações corretas no fim das contas. Beleza? Esse aí tá bruxo. É só o código que é grande. Ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos, meus caros? As motos passando. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Nenhuma. Por agora, nenhuma. Boa. Só depois que fizer os exercícios, aí sim. Mas já perguntaram algumas coisas durante a aula, já tá bonito já. Então, beleza. Então, é nóis que heróis.